Bom dia, boa tarde, boa noite. Tio Fio aqui, beleza? Hoje mais uma aula de geometria e nós vamos falar sobre as transformações geométricas. E o que são transformações geométricas, pessoal? Uma transformação geométrica é quando, de alguma maneira, usando cálculos matemáticos, eu faço uma movimentação da figura no plano que eu estiver desenhando. Essa movimentação, você vai perceber que ela pode mudar o tamanho da figura ou não mudar o tamanho da figura. Rapidamente já aprende. Se não mudar o tamanho da figura, nós estamos falando de transformações isométricas. Então, o que é uma transformação isométrica? É uma transformação que não muda o tamanho da figura, não muda os ângulos da figura, tá? Obviamente, nós temos subgrupos dentro da transformação isométrica. E nós temos transformações homotéticas, como a homotetia. O que vem a ser homotetia? Quando nós temos as ampliações e as reduções da figura. Beleza, pessoal? Então, vamos começar primeiro apenas naquelas movimentações em que não há mudança no tamanho da figura. Vamos agora passar para outra câmera para a gente falar um pouquinho melhor sobre isso. Show de bola! Eu aqui coloquei, pessoal, já a definição, e você já tem como criar seu caderno, enfim, fazer dar um print dessa folha. E aí eu começo falando sobre o que são transformações geométricas, né? Então, uma transformação geométrica é quando, a partir de uma figura, transformaremos em outra figura igual ou proporcional. Veja bem, se for igual, vai ser uma transformação isométrica. Se for proporcional, então mudou o tamanho, vai ser uma transformação homotética, tá? Mas vamos começar com transformações isométricas, que você já sabe que são aquelas que não alteram a figura. Eu vou começar primeiro falando sobre simetria de reflexão, também conhecida como simetria axial. Repara que eu já desenhei aqui, para a gente não perder tempo, o eixo X, o eixo Y, e coloquei uma figura aqui. Para que eu faça uma reflexão, pessoal, eu tenho que dizer qual é o ponto de referência dessa reflexão. Por exemplo, eu vou fazer uma reflexão em relação ao eixo Y. Então, eu vou refletir essa figura, imaginando que o eixo Y é como se ele fosse um espelho. Ele não é um espelho, pessoal. Mas eu vou refletir essa figura para cá. Como é que eu faço isso? Muito fácil. Eu vou pegar cada um desses pontos e achar a imagem desse ponto, tá? A partir do eixo Y. E aí, como é que eu faço isso? Repara o ponto A. Eu tenho aqui, ó, 1, 2 quadradinhos até chegar no eixo Y. Agora eu conto 2 quadradinhos para cá. 1, 2 quadradinhos. Então, eu vou chamar isso aqui de A', tá? A linha, então, é a imagem do ponto A. Veja que eu vou fazer agora a reflexão do ponto B. Bom, até o eixo Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 unidades até Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades para o outro lado. Então, esse seria o ponto B'. Esse ponto B', pessoal, é a imagem do ponto B. Tranquilo? Veja que o C vai dar a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o ponto C'. É a imagem do ponto C. Quando eu ligo essas figuras, pessoal, o que eu tenho é a imagem refletida em relação ao eixo Y. Veja que para que haja reflexão, eu tenho que te falar em relação a quê? Muito bem, olha que legal. Percebe? É como se o eixo Y fosse um espelho. Então, aqui eu fiz uma reflexão em relação a Y. E percebam, se isso é uma reflexão, ela não mudou o tamanho, logo ela é uma transformação isométrica. Mas a transformação isométrica
que usa como um ponto de referência um eixo ou até mesmo a origem aqui, é chamada de simetria de reflexão axial. Eu poderia fazer uma reflexão em relação ao eixo X, pessoal. Vamos fazer em relação ao eixo X agora. Ó. Eu vou pegar o ponto A, duas linhas. Ó, 1, 2, 1, 2. Está aqui. Ó. Esse aqui é a minha imagem em relação a X. Eu estou chamando ele de A, duas linhas, porque eu já chamei ele de A, uma linha ali, então para ficar diferente. B, 1, 2, 1, 2, ó. B, duas linhas. C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja aqui, pessoal. Essa é a figura refletida em relação ao eixo X. Não mudei ângulo, não mudei tamanho de segmento, tá? Isso, então, agora, o que aconteceu aqui foi uma reflexão em relação a X. E aí, de acordo com o conceito que eu dei, o que eu fiz, pessoal? Eu criei outras figuras a partir de uma, aplicando alguns conceitos matemáticos. Nessa situação, eu estou usando a simetria de reflexão. Muito bem, pessoal. Nós temos ainda a translação. O que vem a ser a translação? Também é uma isometria, é uma movimentação da figura que não vai distorcer a figura, que não vai mudar os ângulos, que não vai mudar o tamanho dos segmentos. Então, deixa eu te mostrar aqui. Eu tenho aqui um conceito que eu já coloquei aqui. Olha, ainda é uma isometria. Então, chamamos de translação quando movimentamos os pontos na mesma quantidade, na mesma direção. Olha só, pessoal. De cara, eu vou logo te mostrar que eu não movimentei esses pontos na mesma quantidade. O ponto A, eu movimentei 1, 2, 3, 4, né? 2 para cá e 2 para cá. Já o ponto B, eu movimentei 12. 6 para cá e 6 para cá. Eu até movimentei na mesma direção. Só que eu não movimentei, pessoal, a mesma quantidade. O que acontece quando eu fizer aqui, ó, todos na mesma direção e na mesma quantidade? Aí o nome não é reflexão, é translação. Tá? Então vamos fazer uma coisa? Vamos pegar o ponto A e vamos fazer o seguinte. O ponto A, B, C e D. Vamos todos andar 3 unidades para cima, ou seja, todos na mesma direção, a mesma quantidade. Tá? Então, ponto A, 1, 2, 3. Aqui seria o ponto A'. O ponto D, 1, 2, 3. Aqui o ponto D'. O ponto C, 1, 2, 3. Aqui o ponto C'. E o ponto B, 1, 2, 3. Aqui o ponto B'. Veja, pessoal, que essa é a figura que eu fiz uma translação. Tá? Eu fiz uma movimentação, todos eles na mesma direção e a mesma quantidade. Tá vendo? É como se literalmente eu tivesse pego essa figura aqui e eu empurrei ela para cá. Ó, tá? Eu poderia movimentar para a direita, poderia movimentar inclinado, mas ainda assim o que aconteceu aqui é uma translação. Tudo bem, pessoal? Então, muito fácil que venha a ser uma translação. Vamos aí à nossa próxima transformação. A nossa próxima transformação vem a ser a rotação. Como o próprio nome diz, eu vou rotacionar, eu vou girar. Tá? Então, vamos lá. Rotação. É uma mudança de posição, mas mantemos as dimensões. Ainda é da família da isometria. Tá? Então, chamamos de rotação
quando rotacionamos a figura em torno de um ponto fixo. Então, para começar, eu preciso escolher um ponto e depois escolher se eu vou rotacionar no sentido positivo. Qual é o sentido positivo? O sentido anti-horário. Anti-horário é o contrário do relógio. O relógio é para cá, o anti-horário é para cá. Esse é o sentido positivo. Tá? E o sentido negativo, o sentido horário. E eu preciso de um valor de grau. Então, eu tenho essa figura aqui, tá? Tem essa figura. E aí, veja, pessoal. Eu vou escolher como ponto fixo o ponto C. E eu vou rotacionar esse ponto 90 graus no sentido negativo, ou seja, no sentido horário. Sentido horário, ele é o sentido negativo. Então, eu vou rotacionar para cá. 90 graus, pessoal. Eu vou colocar uma retinha suporte aqui, ó. 90 graus seria isso aqui, ó. Tá? Então, eu vou pegar esse ponto C aqui, ó. Se eu rotacionar esse ponto em 90 graus, esse segmento ele vai vir para cá, ó. 90 graus é isso aqui, é ou não é? Então, esse ponto C, 1, 2, 3, 4. Ele vai bater aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ser o meu ponto C', tá? Que seria D. O meu ponto A, ele vai rotacionar para cá, ó. 1, 2, ó. Aqui vai ficar A' e B' vai ficar aqui, ó. Então, eu rotacionei a minha figura. Deixa eu botar outra cor. Então, eu fiz uma rotação de 90 graus em torno do ponto D. Ok? Então, eu fiz uma rotação. Vamos anotar isso? Rotação de 90 graus no sentido negativo, ou seja, no sentido horário, não é isso? Em relação ao ponto D. Por que eu sei que foi em relação ao ponto D? Porque o ponto D não se mexeu, foi o único. Todos os outros foram rotacionados, tá? A mesma quantidade, mesmo 90 graus. Ó. Aqui, ó, daqui para cá, 90 graus. Daqui para cá, ó, 90 graus. Daqui para cá, 90 graus. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, essas foram as minhas transformações geométricas aqui, achei outro papel. Foram as minhas transformações isométricas. Ah, mas eu tenho aqui uma homotetia. E, professor, você não botou para um cartesiano? Não, não, porque essa vai ser fácil de explicar. Homotetia é quando eu tenho, pessoal, uma ampliação ou uma redução, obviamente, a partir de um ponto. Eu vou colocar 2 vídeos aí, tá? Um outro vídeo suporte para você poder olhar essa homotetia mais legal. Mas, de maneira geral, vamos supor que eu tenho aqui, ó, triângulo. Vou fazer um quadradinho aqui, ó. 3 unidades para cá, ó. 3 unidades para cá.
3 unidades para cá. E aí, eu vou fazer 6 unidades agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repara que o que aconteceu aqui é que houve uma ampliação de quanto? Do dobro. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que aconteceu aqui? Tá? A figura aqui, houve uma mudança, pessoal, de tamanho. O formato é o mesmo. Ou seja, ela vai manter aí a mesma angulação. Só que o tamanho dos lados mudou. Essa figura é uma figura semelhante a essa. Então, quando a gente falar de homotetia, estaremos falando de ampliações ou reduções. Tudo bem, pessoal? Show? Eu vou agora apresentar a lista para a gente fazer umas questõezinhas lá. Essa lista vai ser postada para vocês. Estamos aí. Vejamos aí, pessoal. Dá uma olhadinha nessa primeira questão. Essa primeira questão, de cara, eu tenho aí, ó. Que transformação geométrica acontece nas setas abaixo? Preste atenção, pessoal. Na questão número 1, as minhas setas, deixa eu até colocar para vocês aqui, ó. Presta bem atenção. Essa seta, o que está acontecendo com ela? Elas todas estão andando na mesma direção, a mesma quantidade. Ó, andou um para cá, a esse ponto andou um para cá, esse ponto andou um para cá. Agora, ó, andou 2, tá vendo? Então, quando eu tenho uma movimentação, uma transformação geométrica, que todos os pontos vão na mesma direção e a mesma quantidade, isso tem um nome, tá? E o nome disso, pessoal, seria a translação. Então, a questão número 1, a letra certa é a letra D, translação. Tudo bem, pessoal? Está lá no conceito do que nós explicamos agora. Na questão número 2, repara tu, olha o que eu tenho, pessoal. Como é chamada a transformação geométrica ocorrida na figura? Tá? Então, repare, a figura era assim e ela ficou assim. Então, vamos lá. Esse pedaço aqui, ó, já existia. Então, esse pedaço já existia. O pedaço que apareceu foi esse aqui. Você concorda comigo que esse pedaço ele é um reflexo do primeiro? Se você imaginar que essa linha do centro aqui, ó, ela é como se fosse um espelho, esse ponto tem uma distância para cá e tem a mesma distância para cá. Obviamente que esse ponto está em cima do eixo, continua em cima do eixo. Esse ponto está em cima do eixo, continua em cima do eixo. O que aconteceu aqui, então, pessoal, foi uma reflexão. Está aqui, ó. Tranquilo? E aí, já foram as questões 1 e 2. Presta bem atenção. Eu coloquei 10 questões para você fazer, ok? E o que você precisa fazer? Veja quantas vezes for necessário a videoaula, tá? Veja de novo, decore. Poxa, o que é uma transformação isométrica? O que é uma transformação homotética? Quais são as 3 principais transformações isométricas, né? Nós vimos lá reflexão, rotação e translação, beleza? E vimos homotetia também.
refaça essas duas questões que eu fiz e só depois vá para as questões do livro. Beleza, pessoal? E não se esqueça de uma coisa, você não está sozinho, eu estou contigo, tua guerra é minha guerra, e ó, vamos lá buscar tua vaga. Geometria fácil. Beijo grande.